Oi, oi, amores! Na aula de hoje, vamos aprender frações. O que é uma fração? Fração, na verdade, é uma divisão de uma parte inteira em pedacinhos iguais, tá bom? Então, a gente tinha algo inteiro, foi lá e dividiu em partezinhas exatamente iguais. Pronto, você já está com a ideia de fração, tá bom? Veja o círculo abaixo aí. Ele está dividido em 8 partes, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Então, era um círculo inteiro e foi dividido em 8 pedacinhos, certo? Olha para esse quadrado. O quadrado está dividido em 1, 2, 3, 4 partes iguais. E esse paralelogramo está dividido em 1, 2 partes iguais. Tá vendo? Uma outra coisa que você vai observar é que quando a gente está tratando da ideia de fração, a gente observa o todo, que é a parte toda inteira, a figura toda, e observa as partes em que ela foi dividida. Na maioria das vezes, a gente vai ter partes pintadas e partes não pintadas. O que elas significam? As partes pintadas são aquelas que a gente usou, que a gente tomou, que a gente comeu, que a gente pegou. E as partes que ficaram em branco são as partes que a gente não usou daquele todo, tá bom? Então, para a gente ter a ideia de como se escrever uma fração, como ler uma fração, fazer operações com frações, a gente geralmente vai lá, faz um esboçozinho de um desenho para ficar mais fácil, e aí depois a gente começa a fazer o que precisa com as frações, tá bom? Então, vamos aprender um pouquinho a respeito dela. Como se lê, como se representa, os tipos diferentes que existem, tá bem? Vamos lá. Vamos conhecer os termos da fração, certo? Que é o numerador e o denominador. Quem é quem? Bom, vou pegar esse exemplo aqui para vocês, tá? Nesse exemplo, a gente tem o número que está em cima da barrinha, que é o 1, representa o numerador. E o númerozinho que está embaixo representa o denominador. Um outro exemplo, 2 quintos. O 2 está em cima e o 5 está embaixo. O número de cima representa o numerador e o número de baixo representa o denominador, ok? Então, em cima sempre fica o numerador e embaixo sempre fica o denominador. Agora, o que isso representa? Isso representa as partes em que o todo foi dividido. O que é o todo? A figura. Pensa nessa figura que está aqui. Essa figura foi dividida em quantos pedaços? Iguais, hein? Para dar ideia de fração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi dividida em 8 pedaços. Então, onde é que eu coloco esse 8, que é a quantidade de partes em que a figura foi dividida, que o todo foi dividido? Eu coloco aqui embaixo, ó, no denominador. O denominador é a quantidade de partes em que o todo foi dividido. Agora, não tem uma partezinha pintada aí? Essa aqui tá pintadinha, essa tá pintadinha, essa tá pintadinha. Foram quantas pintadinhas? 3. Isso significa que eu usei 3 dessas partes, ou que eu comi, ou que eu retirei, ou que eu peguei. Então, as partes tomadas, ou seja, a parte que está pintada, é o que eu chamo de numerador, ok? Ah, Bárbara, mas pode acontecer de ser o contrário? As partes que estão pintadas serem o que a gente sobrou, né? O que a gente não usou, e a parte branca, o que a gente pegou? Pode acontecer. Mas na maioria das vezes a parte pintada é a que a gente usa. Tá legal? Então, guarda isso na cabecinha. A parte que a gente pintou, usou, fica em cima, certo? No numerador. A quantidade de partes em que o todo foi dividido, em que a figura foi dividida, fica no denominador, tá bom? Então, numerador
e denominador. Guarda aí. Vamos treinar um pouquinho com essas figuras. Lá vai. Essa figura foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, o 4 fica aqui embaixo na fração, certo? Aqui está o tracinho dela. Agora, quantas partes foram pintadas, tomadas? 1, 2, 3. Então, o 3 fica no numerador. Fácil, né? Então, tá bom. Então, lá vai. Em quantas partes foi dividida essa outra figura? Vamos fazer logo o denominador de todas elas, né? Que representa a quantidade de partes em que ela foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse denominador vai ser 8. O daqui do lado, 1, 2, foi dividido em duas partes. E esse aqui? 1, 2, 3, 4, foi dividido em 4 partes. E esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi dividido em 6 partes. E esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, também foi dividido em 6 partes. Muito bem, fizemos o denominador de todo mundo, que representa a quantidade de partes que a figura foi dividida. Agora, a gente vai contar as partes pintadas, que foram as partes usadas, tomadas. Então, lá vai. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. 5 lá no numerador. Uma parte pintada, 1 no numerador. Opa, 1, 2 partes pintadas, né? Então, 2 no numerador. Aqui, 1, 2, 3 partes pintadas, 3 no numerador. E nesse, 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas, 5 no numerador. Molezinha, né, gente? Agora, como se lê uma fração? Bom, frações com denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a gente utiliza esses termos que estão aí. Se for 2 no denominador, eu chamo de meio a leitura. Se for 3, eu chamo de terço. Se for 4, eu chamo de quarto. Se for 5, eu chamo de quinto. Se for sexto, eu chamo de sexto. Se for 6, eu chamo de sexto. Se for 7, eu chamo de sétimo. Se for 8, eu chamo de oitavo. E se for 9, eu chamo de nono. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, vou escrever o meu denominador. O denominador representa o que mesmo? A quantidade de partes em que a figura foi dividida. Vamos ver em quantas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui é 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 6. E 1, 2. Aqui é 2. Tranquilo? Muito bom. Então, a quantidade de partes em que a figura foi dividida eu já coloquei. Agora, eu tenho que ver as partes pintadas, tomadas, usadas. Então, lá vai. 1, 2, 3, 4. 4 partes usadas, então o 4 fica no numerador. 1 no numerador. 1, 2, 2 no numerador. Mas pode ficar dois números iguais? Pode. Se você ficar com dois números iguais, significa que você pintou tudo, usou tudo. Então, você usou a parte inteira, ou seja, você usou o inteiro. Então, eu posso chamar dois meios de um inteiro. Mas vamos lá. Agora que eu representei usando números, eu vou ler essa fração. Toda vez que eu peço para ler uma fração, eu tenho que escrever por extenso. Então, como é que eu leio essa fração? A primeira, o 4 no numerador e o 9 no denominador. Eu leio 4, e já que é 9 no denominador, ó, 9 eu chamo de nono. Então, 4 nonos, porque é mais de 1, 4 nonos. Ok? Aqui eu observo 1 no numerador e 6 no denominador. Então, eu leio 1, e olha bem, ó, 6 eu chamo de sexto. Então, como só tem um, é 1 sexto. Se tivesse mais de um, eu ia chamar 2 sextos, 3 sextos. Mas só tem um, é 1 sexto. Agora, aqui, 2 no numerador e 2 no denominador. 2
E quando eu tenho, 2 no denominador, eu leio meio. Então, são 2 meios, porque é mais de 1. 2 meios. Ou eu chamo de inteiro, tá? 1 inteiro. Ok? Muito bom. Vamos treinar mais um pouquinho. Vou colocar aqui o tracinho da fração. E aí, vamos colocar o denominador, que são a quantidade de partes divididas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4. Muito bem. Agora, vou colocar a quantidade de partes pintadas no numerador. 1, 2, 3. Depois, 1, 2. E 1, 2 também. Escrevi a minha fração. Escrever, eu posso escrever na ordem que eu quiser. Eu posso começar escrevendo o numerador primeiro e depois o denominador, apesar de eu ter feito todas aqui colocando o denominador primeiro. Mas você pode colocar o numerador primeiro, que é a quantidade de partes pintadas, e depois o denominador, que é a quantidade de partes em que a figura foi dividida. Só que, na hora de escrever por extenso, na hora de fazer a leitura, você sempre inicia do numerador para o denominador, ok? Isso é uma regra, certo? Por isso que eu chamo a atenção aqui, Toda vez que você for ler, a leitura, a escrita por extenso, tem que ser feita do numerador para o denominador. Tudo bem? Então, vamos lá. E a fração, ela pode ser escrita assim, tá, gente? Com uma barrinha ou com um tracinho. O que significa isso? Eu poderia escrever isso aqui assim, 3/8, 3 oitavos. Aqui poderia escrever 2/5, 2 quintos. E aqui 2/4, 2 quartos. Tá bom? Não precisa estar só um embaixo do outro, pode estar um ao lado do outro, com a barrinha. Vamos lá, vamos ler a primeira fração. 3, 8 está no denominador, oitavos. Depois, 2 quintos. E aqui, por último, 2 quartos. Observa que a gente começou escrevendo o numerador, depois passou para o denominador. A leitura do numerador é sempre o número que está lá. Pode ser 20, vai ser 20 oitavos. Pode ser 50, 50 oitavos. Você sempre lê. No numerador, você lê o número do jeito que ele é. No denominador é que tem que ter cuidado. Tem regrinha, tem que estudar as regrinhas. Tá bom? Bom, a gente teve uma regrinha para os denominadores que terminam em 2, 3, né? Que estão lá com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada um deles recebe um nome especial. Agora, denominador que tenha 10, 100 e 1000 também tem nome especial. É outra regrinha. Se o denominador for 10 por 100 ou for 1000, a gente tem que chamar ou de décimo, ou de centésimo, ou de milésimo, coisa que a gente já viu, certo? Então, vamos lá. Como é que eu represento essa fração e essa fração? Tá vendo que a figura está dividida em partes iguais. Essa primeira está dividida em 10 partes iguais. E a segunda está dividida em 100 partes iguais. Então, os números que mostram a quantidade de partes divididas fica no denominador. Agora, eu vou pegar a parte pintada. Na primeira figura, eu tenho 1, 2, 3. Então, 3 fica no numerador. Na segunda figura, eu tenho 10, daqui da primeira fileira, 11, 12. Então, eu tenho 12. Agora, como é que eu leio essas frações? Essa primeira, 3 décimos. Ok? E a segunda? A segunda eu leio 12, que é o numerador, eu leio do jeito que está o número. 12. E se é 100 embaixo, vai ser centésimos. Fácil, né, gente? Molezinha. Bom, já vimos que tem uma regrinha para denominador com os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já vimos que tem outra regrinha para denominador com 10, 100, 1000. E tem outra regrinha. Essa é para todos os próximos números de fração que você for encontrar. Se passar de 10, a gente vai usar a palavra
avos. É lógico que quando chegar lá no 100, você coloca centésimo, no mil, milésimo. Mas para todos os outros casos, você vai usar a palavra avos no denominador. Você escreve o nome do número e coloca a palavra avos. Como assim? Vou dar um exemplo aqui, ó. 2 sobre 15. Ou seja, como é que eu leio isso? Eu escrevo 2, porque o número de cima fica igualzinho. Aí eu vou ler o de baixo também igualzinho, 15. Só que aí, ele não é 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9. Não é 10, nem 100, nem 1000. Então, eu tenho que colocar a palavra avos. 2, 15 avos. Percebeu? Outro exemplo. 7, 28. Aí vai ficar 7. Pega o número de baixo, escreve do jeitinho que você está acostumado. 28. Só que aí o número de baixo, que é o denominador, não é 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, não é 10, nem 100, nem 1000. Então, eu tenho que colocar no final a palavra avos. Aí vai ficar 7, 28 avos. Nossa, estranho, tia. Não tem que botar vírgula? Não. É assim que se escreve, é assim que se lê. Ok? Deu para entender? Tá bom. Então, isso aqui foram exemplos que a gente fez. Agora, nós vamos usar o que tem nas figuras. Então, vamos ver essa primeira figura. Como é que eu vou representar essa primeira figura na forma de fração? E a segunda também. Primeira coisa, eu vou ver em quantas partes ela foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. E essa aqui foi dividida em 12 também, né? Tem 6 em cima, 6 embaixo. Foi dividida em 12 também. Molezinha. A primeira foi pintada 3 partes dela. E a segunda pintaram 7 partes dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes dela. Como eu leio cada uma dessas frações? Essa aqui começa sempre pelo numerador. 3. Aí, não é 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, nem 10, nem 100, nem 1000. Então, eu vou colocar o número que está ali embaixo, 12, e vou acrescentar a palavra avos, 3 dozeavos. Essa daqui, então, vai ser 7 dozeavos. Mole, fácil, tranquilo, certo? Agora, e essas frações aí, gente? Essas frações, a gente vai observar o seguinte. Eu tenho várias figuras totalmente pintadas e uma outra que está com uma parte pintada. Nas que a gente fez antes, a gente só tinha uma figura que ela não estava toda pintada, ou estava, né? Tinha uma parte pintada e outra não, ou então estava totalmente pintada, mas uma figura só. Agora não, a gente tem mais de uma. Como é que a gente lê essas frações? Como é que a gente representa essas frações usando números? Bom, vamos lá. Vou começar com essa aqui de baixo, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeira coisa, eu olho o denominador, vou fazer o denominador. Em quantas partes essas figuras estão divididas? Todas elas são iguais, tem que ser, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o denominador é 5. Mas, tia, tem 5 de uma, 5 da outra, 5 da outra. Não tem nada a ver. Não é a mesma figura? Ou seja, não é uma figura igual? Ela não está dividida em 5 partes? Não importa quantas eu tenho. Foi dividido em 5 partes, eu coloco 5 no denominador. Tranquilo? Muito bem. Agora, o que eu coloco no denominador, no numerador? No numerador, eu coloco a quantidade de partes que foi tomada, a quantidade de partes que foi usada. Então, aqui foram usadas quantas? Nessa figura foram usadas as 5 todas. Nessa outra figura também usaram 5. E nessa outra aqui usaram 3, certo? Então, eu vou juntar 5 de uma com 5 da outra com 3 da outra. Então, pintaram, na verdade, 13 partes. Aí a fração é 13 quintos. O numerador eu leio normalmente e o denominador daquela forma especial. Ok? 13 quintos. Aí você vai falar assim, nossa, estranho, né? Porque todas as outras que a gente fez, o numerador e o denominador eram assim. Ou o numerador era menor e o denominador era maior, ou então eles eram iguais.
o numerador e o denominador. Mas, na maioria dos casos que a gente já viu, né? Nos casos que a gente viu nessa aula, o numerador era menor e o denominador era maior. Ou então, eles eram iguais. E isso aqui é o que a gente chama de frações próprias. Você vai estudar isso em outra aula, tá bom? Fração própria é essa que tem uma carinha normal, né? É aquela que a gente tem uma figura só para representar, certo? Já essa fração aqui que a gente está usando, a gente chama de fração imprópria. Ela usa mais de uma figura. Ela tem partes inteiras sendo usadas, totalmente tomadas, e sobrando outras partes que não foram tomadas por inteiro, tá bom? Então, aquelas que têm o numerador menor que o denominador, eu chamo de fração própria. E as que têm o numerador maior que o denominador, eu chamo de fração imprópria. É o contrário, né? Tranquilo? Mas isso a gente vai ver em outra aula com calma. Agora, só existe essa maneira de representar essa fração? Nananina, não. Eu também posso representar essa fração usando números mistos. Como assim? Observa. Quantas partes inteiras eu tenho? Eu tenho esse aqui que foi tomado como um inteiro. Um inteiro. Essa outra parte também é um inteiro, certo? Por que é um inteiro? Porque aqui é 5 partes pintadas e 5 divididas. 5 sobre 5, ou seja, 5 quintos, é a mesma coisa de um inteiro. Certo? Aqui a mesma coisa. 5 quintos, então isso é um inteiro. Já aqui não, aqui sobrou. Então eu tenho 3 quintos. O que vai acontecer? Eu posso escrever isso como um número misto. Eu posso pegar um inteiro mais um inteiro, então 2 inteiros. E o que sobrou, que foram 3 quintos, eu coloco aqui, ó. Então, eu usei um número misto. O que é número misto? Tem uma parte que é inteira e tem uma parte que é fracionária. Misturei um valor inteiro com uma parte de fração. Por isso que a gente chama de número misto, porque misturou, tá bom? Então, vai ficar 2 inteiros, que aí a gente começa agora lendo pela parte inteira. Depois vai para o numerador, depois para o denominador, tá? 2 inteiros e 3 quintos. Viu que legal? Posso escrever tanto de uma maneira quanto de outra. Posso escrever usando fração imprópria ou posso escrever usando número misto. Tá bom? Vamos fazer a de cima? Vamos lá. Essa de cima a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 partes em que a figura foi dividida. Então, o denominador é 5. Mas, tia, tem mais coisa lá em cima pintada. Não importa. Foi dividido em 5 pedaços, né? Aqui não tá marcadinho, mas a gente coloca mais ou menos, que fazer linha reta aqui fica meio difícil para mim. Bom, 5 pedacinhos. Ótimo. Tá dividido em 5, denominador 5. Agora eu vou pensar o seguinte, quantas partes foram pintadas para eu colocar lá no numerador? 5 daqui com 3 daqui. Então, 5 mais 3 vai dar 8. Então, 8 partes pintadas. 8 quintos. Eu escrevo 8 quintos. Certo? Tem outra maneira de escrever isso? Tem, lógico. Essa figura é 5 quintos, ou seja, ela é um inteiro, certo? Então, eu posso também escrever como um inteiro e aqui a fraçãozinha que sobrou, 3 quintos, um inteiro e 3 quintos. Para a escrita, começo pela parte inteira, um inteiro e 3 quintos, numerador e depois o denominador, ok? Vamos fazer a outra. A outra, eu tenho uma figura que foi dividida em quantas partes?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, o denominador é 9. Não importa se aqui também deveria ter divisõezinhas, né? As 9 divisões. O meu não vai ficar bonitinho, não vou nem colocar, tá? Mas a gente já sabe que aqui tem 9 que foram tomadas. Aqui embaixo também tem 9 que foram tomadas. Não importa, tá bem? Então, vamos lá. Denominador, 9. Foi dividido em 9. Agora, se eu peguei 1, 2, 3 figuras, não importa. Dividi em 9 partes, é 9 o denominador. A parte de cima é que importa. Na parte de cima, eu preciso contar o total que foi usado pintado. Aqui, foram 9 partes pintadas. Aqui, também pintou tudo. Então, pintou 9. E aqui, foram pintadas 4. Então, eu vou juntar 9 mais 9, 18. 18 com 4, 18, 19, 20, 21, 22. Pronto. Então, como é que eu escrevo? 22 nonos. Pronto. Existe só essa maneira de representar esse tipo de fração? Não. Posso colocar número misto. Parte inteira com parte fracionária. Qual é a parte inteira? Quantas partes inteiras tem? Uma mais uma. Tem 2 partes inteiras. 2 inteiros. E qual foi a fração que sobrou? Aqui tem 4 pedacinhos pintados de 9. Então, 4 nonos. Então, eu tenho 2 inteiros e 4 nonos. Fácil, né? Pois bem, tem uma outra aulinha especial só falando de número misto e fração imprópria para você estudar e rever isso aí, tá bom? Nessa aula eu estou mostrando para você todos os tipos de frações que você pode encontrar. A fração própria, né? A fração imprópria, qual é a forma de representação, a leitura de todas elas, tá bom? Mas a gente vai ter uma aulinha específica só sobre número misto, fração imprópria, falar um pouquinho para relembrar das frações próprias, tá bem? Beijo! Se você gostou dessa aula, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho, coloca lá um ok. Por quê? Fica mais fácil de você perceber todas as vezes que a tia colocar mais um vídeo novo, tá bom? Beijo!